Fala galera, tudo tranquilo? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, na verdade nem muito planejado, mas eu sinto que eu precisava fazer isso e conversar um pouquinho. Não sei se eu chamaria de um desabafo, mas é mais uma conversa. Se você me permitir, né, o vídeo de hoje não é uma aula, eu gostaria de ter uma conversa. Se eu pudesse estar tomando um cafezinho com você, né, conversaria sobre isso, porque o que aconteceu? Né? O que está pegando? Recentemente a gente postou um vídeo, né, respondendo perguntas do Crise na Fé. Nós falamos sobre o falar em línguas, né? Falamos sobre as diferentes aplicações, a linguagem de oração para edificação pessoal, né, o sinal com interpretação, né, para edificação coletiva. Então falamos um pouquinho sobre as três aparições, os três momentos diferentes, passagens bíblicas, né, a gente deu uma estudada em 1 Coríntios 14 de maneira breve, mas falamos um pouco sobre o assunto. Junto com aquilo estava rolando por acidente, né, o vídeo já estava programado, mas rodando aí um vídeo também sobre o assunto que levantou um pouquinho de polêmica e algumas pessoas vieram falar comigo sobre. Com aquilo tudo que estava acontecendo, eu lembro que eu parei assim, me deu uma desanimada, no sentido de uma desanimada pela divergência doutrinária. Línguas, a oração em línguas fizeram parte de todo o meu crescimento, da minha escola, então eu cresci com isso como algo muito normal e eu pessoalmente experimentei tanto, né, com oração em línguas que para mim é muito estranho imaginar viver sem isso. Eu lembro que quando, né, eu recebi alguns comentários, algumas críticas, aquilo me deixou um pouco chateado, não pelas críticas, não pelos comentários, não por pessoas falando que eu sou ridículo, não isso, mas uma vontade de que as pessoas pudessem experimentar o que eu experimentei. Ao longo da minha vida, esse foi um lugar de refúgio, um lugar de encontro com o Senhor, essa oração em línguas. Eu já quero ler uns textos e ler de novo porções aqui de 1 Coríntios 14, mas esse foi um lugar onde o Senhor sempre falou muito comigo, né? Eu acredito que eu não sei orar como convém, como eu deveria, que o Espírito Santo me conduz nessa oração do Espírito. Na verdade, já vamos pegar aqui 1 Coríntios 14 para conversarmos sobre. Eu quero começar lendo aqui no versículo 4. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Ele continua no versículo 5 falando: desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Porque ele fala que a profecia ela é para edificação da igreja, mas oração em línguas é para edificação individual. Paulo está dizendo é melhor a edificação de todos do que a edificação individual, mas obviamente a lógica que melhor é ter os dois. Ele desejava que todos falassem. E eu sei que tem interpretações diferentes, eu não quero de maneira nenhuma ser desrespeitoso, né, com as pessoas que discordam no assunto. Gente, tem gente muito estudiosa, com muita bagagem, né? Então, na verdade, por esse próprio motivo, o vídeo de hoje não é uma aula, mas uma conversa, um desabafo, falando um pouquinho da minha experiência pessoal, porque eu acredito que isso pode ser edificante para alguém, né? E eu já vou chegar lá. No versículo 19, ele fala que na igreja ele prefere falar 5 palavras que as pessoas vão entender do que 10.000 que eles não vão entender. Então, ele está dizendo que esse negócio do orar em línguas é algo pessoal, né? Se aquilo não for trazer, né, não tiver uma interpretação que vai ser edificante para as pessoas, e no vídeo que eu fiz sobre isso eu conto de experiências que eu já testemunhei, coisas que eu, né, ouvi de pessoas no meu convívio próximo, no tocante a essas outras duas manifestações de uma pessoa falar em línguas e de pessoas entenderem em idiomas diferentes, ou mesmo de alguém trazer línguas com interpretação para edificação coletiva. Mas hoje eu quero concentrar na questão da oração, na edificação pessoal. Então, né, obviamente isso é algo privado, uma linguagem de oração privada, porque as pessoas não vão entender o que está sendo orado. Na verdade, na maior parte do tempo, nem você que está orando vai entender o que está sendo orado. Eu já vi pessoas atacando a língua, falando: gente, isso é um negócio ridículo, tá só falando baboseira, né? A sua mente, né, não está nem funcionando quando você diz baboseira, não é uma oração. Só que, gente, é justamente isso que a Bíblia diz no versículo 14 e 15. Vamos começar no 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Você que ora em línguas, né, ora para que você possa entender por onde o Senhor está te conduzindo em oração, né, para que você possa entender o que o Senhor está falando no Espírito. Não acredito que é algo que é só idiomático aqui, de você falar um idioma diferente, como a interpretação de alguns, pelo que vem em sequência, no versículo 14. Pois se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera.
Quer dizer, é verdade, sua mente não vai estar funcionando, vai ser como falar baboseira, porque sua mente está infrutífera. Não é a sua mente que está pensando, é o Espírito que está conduzindo nessa oração. Se você estiver orando no raciocínio, né, você vai pensar, seja oração em português, espanhol, italiano, norueguês, a sua mente vai estar pensando, mas se é o Espírito, ela vai estar infrutífera. No versículo 15 ele diz, então o que farei? Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, ele faz um contraste, a oração no Espírito e a oração de entendimento. Logo, a oração no Espírito não é algo que se entende, não é como a oração do entendimento, oração, claro, nós temos que fazer os dois. Então, eu entendo quando as pessoas ficam um pouquinho escandalizadas com oração em línguas em públicos, até porque a gente tem orientações acerca de como elas deveriam aparecer em público e como tem coisas que vão ser feitas no privado, né? E nós devemos seguir essas instruções bíblicas. Agora, eu vejo muita gente que se escandaliza até com que é a instrução bíblica. Então, dizendo sobre isso, né, falando sobre a minha experiência pessoal, cara, esse é o lugar onde eu me sinto mais alinhado, mais no prumo, mais na linha com o que o Espírito Santo está fazendo, né, na minha vida, falando comigo. Se você está aqui no canal e você já foi edificado por algumas das séries, algumas das canções que eu escrevi, eu garanto para você, essas são coisas que nasceram no ambiente de oração em línguas. E naqueles dias, logo depois que eu postei o vídeo, que eu estava meio chateado com esse assunto, eu fiquei pensando, falei, cara, será que isso é um assunto, né, que vale a pena, tipo, assim, trazer, ensinar, quando a galera reage desse jeito? Será que isso é algo essencial mesmo, ou será que é algo que eu devo me calar mais? E aí eu estava em São Paulo, numa conferência, e eu estava pensando sobre isso naquela semana, orando, né, pedindo ao Senhor que falasse comigo sobre. E, gente, né, foi muito louco. Eu estava lá e chegou esse cara que ele não me conhece, nós não somos amigos, somos irmãos em Cristo, já nos vimos algumas vezes, mas ele nos conhece, tipo assim, não sabe nada um sobre o outro. E ele parou do meu lado e falou, Isa, você acredita em oração em língua? Eu falei, sim, eu acredito. Ele falou, você tem o hábito de orar em língua? Eu falei, sim, eu tenho o hábito. Ele falou, cara, eu queria conferir, porque eu acho que Deus está falando algo comigo. Eu senti o Espírito Santo falando comigo, que a oração em línguas faz parte da sua vida, e eu vi você orando em línguas no seu quarto como se diariamente, e que isso começou muito cedo. Eu dei risada, porque começou quando eu era criança. Eu falei, começou cedo mesmo. Ele falou, e o Espírito Santo está falando comigo, que é para eu te lembrar o como isso trouxe edificação na sua vida. O Espírito Santo me falou que suas músicas, seus vídeos, suas mensagens importantes vêm desse lugar de oração. Não se esqueça disso, desse lugar de oração no Espírito, de oração em línguas. E ele falou, o Espírito Santo quer que você saiba que esse é um assunto que precisa ser trazido para a igreja. Então, estou te contando nesse testemunho, porque, gente, ele não sabia o que eu estava pensando, né? Ele não é alguém que acompanha o canal, não está acompanhando os vídeos, nem sabe do que está rolando, né? Mas ele falou sobre coisas do meu coração, que veio do Espírito Santo. Agora, justamente por essa advertência, o que o Espírito falou comigo naquele dia, testificou isso no meu coração, de que esse é um assunto importante, que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então, aquela conversa mexeu muito comigo, me fez pensar. E eu sei que para muitas pessoas essa oração, né, ela parece desprezível. E com todo respeito, se você quiser me desprezar por causa disso, eu não tenho problema nenhum com isso, desde que nós estejamos alinhados na nossa vivência, na nossa prática, né, do Evangelho, debaixo do senhorio de Cristo. Eu acredito que isso é algo essencial, né, que vai fazer falta na sua vida. Mas se você tivesse que escolher entre o falar em línguas e o profetizar, né? Se Paulo tivesse que escolher, para nós ele escolheria a profecia, né? Então nós estaríamos perdendo. Ele queria que todos orassem em línguas, mas é preferível que a gente profetize. Então, né, entre ter essa experiência maravilhosa no pessoal e edificar o corpo, nós precisamos estar unidos em edificar o corpo, né? Mas vamos pensar, eu não machuco você que pensa diferente por tá vivendo isso. Na verdade, o que eu experimento nesse lugar, para mim, é incontestável de que isso é verdadeiro, mas talvez não é a sua experiência. Agora, para você, eu posso ser um maluco, mas eu sou um maluco que é o seu irmão em Cristo e que estamos trabalhando junto com o mesmo Evangelho. Agora, se você acredita nisso, né, eu quero com esse vídeo vir e te encorajar a buscar esse lugar de oração em línguas, sabe, de orar no Espírito, de deixar que o Espírito Santo te conduza em oração, porque, amados, esse tem sido de fato o ambiente onde eu tenho experimentado a condução do Senhor.
Sabe, eu já expliquei sobre a oração tunada, trabalhamos em várias ocasiões aqui no canal o modelo de oração diário que Jesus nos ensinou, mas aquilo me permite orar por um tempo. O que passa disso e o restante do dia, amados, eu tenho buscado esse lugar de oração em línguas e não existe sombra de dúvida no meu coração de que esse tem sido o lugar onde o Senhor me conduz, onde eu entendo sobre as estações, né? Não existe uma cidade onde, até hoje, que eu fui morar porque eu queria, porque eu decidi, né? Até hoje o Senhor falou comigo sobre onde eu iria, as estações, os momentos, os motivos pelos quais estávamos nos mudando. E eu vejo várias vezes pessoas falando, cara, que impressionante como você ouve Deus falando com você sobre as estações da vida. E às vezes as pessoas que elogiam essa clareza, às vezes são pessoas que desprezam oração em línguas, né? E eu sei que é loucura. Mas, amados, não escolheu Deus as coisas que são loucura para confundir as coisas que são sábias. No final do dia, não importa o quão intelectual nós sejamos, a quantidade de história, arqueologia, né, que a gente tem do nosso lado para mostrar como existe uma parte, né, que faz sentido no raciocínio, no final do dia, nós cremos que o Verbo se fez carne e que Deus foi encarnado no mundo através do nascimento de uma virgem. O Evangelho é loucura. As manifestações de Deus, elas são selvagens, e eu sinto que a gente às vezes quer criticar tantas coisas na igreja contemporânea e voltar para a igreja primitiva em tantas práticas da comunhão, né? A gente quer criticar, né? Muita gente quer criticar grandes igrejas e distorções e quer voltar para a igreja primitiva, mas, amados, olhemos para a igreja primitiva. Você vai olhar em Atos, em 28 capítulos tem 29 milagres. É uma igreja do sobrenatural, é uma igreja de fogo, é uma igreja liderada pelo Espírito Santo. E deve ser assim nos dias de hoje. Então eu venho por meio desse vídeo tentar talvez despertar o seu interesse e trazer um desafio em amor. Se você crê nisso, cara, pratique isso, como é importante. Se você não crê, né, talvez seja tolerante com quem crê, porque não te fere em nenhum jeito, mas se você não crê, se quiser dar uma chance pro quartinho, de acordo com a sua própria crença, o pior que pode acontecer é você falar um pouquinho de baboseira. Mas quem sabe? Pois não pega no tranco, não sei, né? E se não, se não quiser, tudo bem, então profetize. Para mim é tristeza imaginar perder disso, não ter essa vivência, sabe? É impressionante, gente. Às vezes o meu dia ele toma um 180 no lugar de oração em línguas. Quantas vezes eu não sou confrontado por Deus nesse ambiente de oração? Outro dia eu fui orar e eu estava orando em línguas e eu entendi, eu tive convicção naquele ambiente, o Espírito Santo falando comigo, que eu tinha que parar de orar e conversar com a minha esposa, pedir perdão para ela, que no dia anterior eu tinha sido um pouquinho grosso com ela e não foi o comportamento de Cristo, né? Uma convicção que não estava no meu intelecto, não estava no meu raciocínio, qualquer coisa. Na verdade, o Espírito Santo me confrontou, ainda que eu demorei para perdoar algo que ela fez e não fui cristão no meu comportamento. E não estava no meu intelecto, mas o Espírito trouxe isso à tona. Então, amados, quão edificante é uma vida de oração no Espírito. Então, eu quero concluir aqui, né? Se você crê, pratique, implemente no seu dia. Se a mente está infrutífera, você consegue orar quando você está correndo, quando você está trabalhando, está sozinho no seu escritório, você consegue orar em línguas, né? É um acréscimo de oração ao longo do dia, mas mesmo no ambiente de oração. Se você não crê, eu espero não ter te escandalizado com esse vídeo, né? Eu sei que, mesmo se a gente não concordar nisso, eu sei que nós conseguimos ser amigos na obra de Cristo, mas eu quero trazer um pouco da minha experiência pessoal, não só olharmos para os textos e explicar um pouquinho do porquê eu pratico isso, porque eu pratico oração em línguas. Foi algo que começou no meu quarto quando era criança, espontaneamente, e nunca mais parou. E eu tenho todas essas experiências ao longo dos anos que para mim mostram como isso é algo que Deus tem para mim. Eu espero que esse vídeo acrescente ao seu coração, eu espero que esse vídeo não te ofenda, e eu espero que a gente possa terminar talvez com um pouquinho mais de unidade a respeito até do próprio tema. Então, deixo aqui esse desabafo, essa conversa de mesa, essa conversa de café. Nem sempre eu vou fazer isso no YouTube, porque existe um lugar para isso, mas porque eu fui incomodado em meu coração, né? Eu venho falar sobre, e eu espero, é o meu desejo que, né, pessoas possam experimentar o que eu tenho experimentado nesse lugar. Então, é nóis, Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.